Estamos de volta com o Jornal da Orla na TV. Nosso convidado é o ex-deputado federal, advogado, professor de Direito e escritor, Vicente Cassione. Olá, Vicente, um grande prazer recebê-lo novamente. É muito bom estar com você aqui de novo no Jornal da Orla na TV e vamos conversar. E você agora, assim, suas crônicas na AT da Tribuna, assim, sempre muito bem aceitas pelos leitores, não é, Vicente? Você fazendo aquilo que você realmente gosta. Só tem um segredo, né? É você escrever com o coração, dizer o que sente e dizer o que pensa. Fora disso, tudo é postiço. Então, as pessoas querem verdade. E verdade é o que vem de dentro. E vamos dizer o que a gente pensa aqui, Vicente Cassione, que eu estou indignado, revoltado com o Brasil, estou muito preocupado com o país que nós vamos deixar para os nossos filhos e netos. É um escândalo atrás do outro, a gente fala, classe política, mas não é só no executivo, é no legislativo, é no judiciário. O que está acontecendo com o Brasil, Cassione? Eu acho que nós chegamos a um estágio, Edson, que é cíclico na história dos povos, e no Brasil era previsto que acontecesse essa degeneração do tecido social e, consequentemente, a partir daí, das instituições. Quer dizer, todos os males nascem do próprio tecido social. As pessoas se comportam, muitas se comportam mal, abrem mão de valores, da ética, de princípios, existe um egoísmo, uma centralização, né? Um egocentrismo generalizado, com isso desaparece a solidariedade, a compreensão, a amizade, passa tudo a ser interesse. E nós vivemos, então, a sociedade de consumo dos bens materiais passa a ser uma sociedade que se consome do ponto de vista humano, do ponto de vista da convivência. É muito difícil conviver hoje. E isso tudo leva a que as instituições sejam o reflexo, sejam o espelho da própria sociedade. E é por isso que nós temos no Brasil este descalabro de um Estado que eu costumo chamar de Estado safado. O Estado brasileiro é um Estado safado, e desde o radar escondido no ponto crítico da estrada, até a exigência que se faz quando você vai comprar um antibiótico e você tem que ficar no balcão da farmácia dando os seus dados, porque a presunção é de que a receita não é idônea. Então o Estado safado é isso, é o Estado que pensa nele e naqueles que o gerem, naqueles que exercem o poder, e o poder é a proibição, o poder é o arbítrio, o poder é o abuso. Com ditadura ou sem ditadura você tem a presença do arbítrio presente, sempre, né? E é trágico. E as instituições são assim, como a tradição nobiliárquica, quem exerce o poder pensa que é o dono do mundo, e isso acontece no legislativo, no executivo e no judiciário. Bem, falando nesse Estado safado, Vicente, veja bem, essa decisão me revoltou demais, essa decisão do Banco Central, de punir o cidadão comum que recebe uma nota manchada, que o banco, mas o Estado não dá segurança. Não dá segurança, o assaltante vai lá, explode o caixa eletrônico, e o banco pinta a nota, tinge a nota, põe um dispositivo tingindo a nota. Vai o cidadão comum pintar uma nota, é crime. Você está danificando um patrimônio público, quer dizer, um patrimônio do país. Quer dizer, o banco pode e o cidadão que recebe a nota vira suspeito quando ele vai querer trocar a nota ou vai dar queixa na polícia. O banco pode tudo. O banco é o poder. O poder político está submetido ao poder econômico. E o poder econômico, o extrato do poder econômico são os bancos. O banco pode tudo. O banco pode cobrar juros extorsivos e o cidadão comum, se cobrar juros menores do que o do banco, é processado como agiota. E o banco não é agiota. Quer dizer, isto mostra o Estado safado brasileiro, não é? Que faz exatamente com que nós, se tivermos com uma nota suja de tinta do caixa eletrônico, nós somos suspeitos de sermos os ladrões ou não podemos usar aquela nota, perdemos o dinheiro. A nota já veio suja na nossa mão, perdemos o dinheiro. Enquanto que o banco pode sujar a nota, pode estragar a nota e o Banco Central repõe. Isso é o Estado safado. A gente fala assim, não, mas tem para defender a gente o Poder Judiciário. Aí a gente vê, o
Poder Judiciário demora anos para decidir. Para o cidadão comum. Agora, quando é um cara cheio do dinheiro, como aquele médico monstro que fez mal a tantas famílias, que ele foi condenado a mais de 200 anos de cadeia, e ele vai lá, e o ministro do Supremo, o seu Gilmar Mendes, ministro do Supremo, a mais alta corte do país, concede o passaporte para um condenado, concede o passaporte para o condenado, o cara foge. Era óbvio, ele deu o passaporte para o cara ir embora. Porque ninguém quer o passaporte para ir tomar um café na esquina. É para sair do país. O ministro do Supremo acho que sabe o que é isso, né? Concede o passaporte, o homem some e ninguém fala nada. Ficou por isso mesmo. Porque todo mundo tem medo da caneta do juiz. O legislativo é o mais agredido, não é, pela crítica, e o político, na verdade, que tem mandato, ele passa a ser sempre o mais agredido, porque é o que tem menos poder. O poder legislativo é diluído. Você não tem poderes individuais. O poder do juiz, não. O juiz determinou, e o que todo mundo diz? Decisão da justiça é para ser cumprida. Então todo mundo tem medo da condenação, todo mundo tem medo da caneta do juiz, muito mais quando o juiz já tem uma caneta com mais tinta, que é o dos superiores tribunais, os tribunais superiores de Brasília. Então, na verdade, o que a gente vê é que o judiciário, ele é um poder que tem os mesmíssimos defeitos dos outros poderes, mas ninguém fala. A própria mídia não ataca o judiciário, porque é o judiciário que pode ir desde a censura até a punição do dono do jornal, do jornalista e assim por diante. Enquanto que o legislativo não tem armas. Teria, em termos de fazer leis que pudessem ser cumpridas, mas não faz. Mas porque ninguém quer assumir a paternidade de legislação defensiva. É tão absurdo os privilégios do Poder Judiciário. De um modo geral, não estamos condenando o juiz. Está cheio de juiz honestíssimo, juiz que quer o bem da população, do país. Mas você vê, o juiz corrupto. Eles aposentam o juiz corrupto, mas o juiz continua recebendo o salário. O deputado é cassado, pode até ir preso. Agora o juiz é aposentado e continua recebendo. Por que esse tipo de privilégio? O que é pior ainda, o que é pior, hoje ministros de tribunais superiores ou ex-desembargadores se aposentam, se inscrevem na ordem dos advogados e viram advogados no dia seguinte. E o que acaba acontecendo? Eles são procurados como advogados em detrimento dos que advogaram a vida inteira. Por quê? Quem é que você vai procurar para mexer no tribunal uma causa sua? Um advogado ou aquele que saiu do tribunal anteontem e ainda tem lá todo o compadrio? Então, isto tudo é uma espécie de corrupção branca que é permitida. Quer dizer, a OAB não pode impedir o ingresso daqueles que não fazem nenhuma quarentena, nenhum período de espera, para, saindo do tribunal em que decidem, ou do Ministério Público em que acusam, no dia seguinte são advogados, para ir exatamente atuar nas cortes e nas instituições onde eles atuavam, com os seus colegas. Bem, Vicente, por isso que eu acho que a democracia democracia no Brasil é entre aspas. A gente vê nos Estados Unidos, recentemente o chefão do FMI foi preso, um empresário árabe, mas milionário, foi preso porque assediaram a camareira, os dois pelo mesmo crime, assediaram a camareira no hotel. Se fosse no Brasil, quem ia preso era a camareira. Mas não há dúvida nenhuma que a gente vive essa cultura no Brasil. E isso em todos os setores da atividade, em todos os escalões da sociedade, porque eu sempre volto a dizer, não existe uma diferença entre as instituições, entre os poderes e a parte da camada social. Uma grande parte da camada social não tem ética, não tem valores, não tem princípios e gera esse estado de coisas que a gente conhece. É por isso. Claro que tem muita gente boa lá em cima, como tem muita gente boa aqui embaixo. Mas se tivesse só gente boa aqui embaixo, não teria gente ruim lá em cima. E vice-versa. Se tivesse só gente boa lá embaixo, significaria que aqui, lá em cima, aliás, se tivesse só gente boa, significaria que aqui embaixo também a grande maioria seria de gente boa. Ok, Vicente Cassione, muito obrigado. Foi um grande prazer tê-lo recebido. A gente volta já já.